Eu saúdo aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e já bendigo o santo nome de Deus por essa oportunidade de podermos juntos estudarmos uma porção da Escritura, fazermos os nossos exercícios espirituais no dia do Senhor, usando aí do que a tecnologia pode nos oferecer. Mas, irmãos, ansiando pelo dia que poderemos regressar à comunhão na igreja. Isso nunca deve ser perdido de vista. Ali ocorre a bênção do Senhor para sempre, como o Salmo 133 diz, na reunião dos irmãos, no dia a dia. Isso aqui é só um paliativo, isso aqui é um auxiliar, e graças a Deus por termos, semana a semana, tendo sido alimentados aí pela palavra, pelos estudos, pelas devocionais. Que Deus abençoe a cada lar, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu estou aqui com a minha colinha aqui do lado, vocês estão vendo que eu estou no meu quarto, eu não tenho um ambiente, né, um estúdio, então vocês devem escutar às vezes algum ruído, um latido de cachorro, uma pessoa falando um pouco mais alto. Então que os irmãos tenham misericórdia e que a Escritura seja o nosso foco aqui. E eu vou trazer aos irmãos, aqueles que quiserem, podem abrir as suas Bíblias em casa, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu já sei que deve ter alguém rindo aí, né? Mas é isso mesmo. Desde o início nós estamos caminhando nela. Já chegamos no capítulo 10, nessa lectio contínua, né? E hoje nós vamos ler dos versículos 14 até o 21. Da última vez, fazendo um breve resumo, né? Nós vimos que Paulo demonstrou que Deus elege aqueles a quem ele quer soberanamente. O homem pecou, destituído está da graça de Deus, e Deus seria plenamente justíssimo. E eu me atrevo a ir além, como nós vamos ver aqui Paulo falando do profeta Isaías, né? Que ele se atreveu, num bom sentido que Paulo usa. Eu me atrevo aqui a ir além. Deus tem por obrigação, pelo um juramento que ele mesmo fez pelo próprio nome. Ele obrigou-se a si mesmo, sendo bem pleonástico, né? A ser justo. E se eu espero justiça de Deus, ele precisa punir o mal. Ele não pode deixar impune aquilo que é contra a santa lei dele mesmo. E se ele tivesse deixado a humanidade caminhar livremente para a destruição, ele estaria sendo um Deus justo. Nunca injusto, mas justo. Aquele que é injusto, ele dá aquilo que a pessoa não merece. Isso é injustiça. Mas quando Deus pune o pecador, ele está dando ao pecador o que ele merece. Um pecador que quebrou a aliança. Mas aprove a Deus a misericórdia também naqueles a quem ele quis escolher em Cristo soberanamente. E é disso que tratou basicamente o capítulo 9 inteiro. Nós adentramos o capítulo 10, Paulo colocando a sua lente sobre o povo judeu e falando que a lei, a santa lei de Deus, a lei que é boa, que é agradável, que é perfeita, ela tem por finalidade conduzir homens a Cristo. E aí vem essa porção agora do versículo 14 ao versículo 21. Eu farei a leitura, nós faremos uma oração e daí já adentramos a nossa mensagem. Versículo 14 até o 21 de Romanos 10 diz assim: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia:
Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra está exposta, está aberta. Ela, sem o Santo Espírito, gera dureza de coração. Essa palavra terrível do Senhor gera incredulidade se o Senhor mesmo não operar em nós. Ela é muito clara, Senhor. Nós somos pecadores, violadores de um pacto, réus condenados já, e em Cristo temos esperança. E isso, sem o auxílio do teu Espírito, gera revolta no ser humano, um ser humano que está cheio de si, um ser humano vaidoso, orgulhoso e prepotente. Mas quando o seu Santo Espírito vem e nos dá um coração sensível, um coração sedento da água viva que é o teu Cristo, nós entendemos, Pai, que o Senhor é justo. Nós entendemos que o Senhor é o Deus eterno que fez todas as coisas de acordo com a sua vontade. Abençoa, Deus, cada um que receber essa mensagem. Fala aos corações, Pai, em nome de Cristo. Amém. Então, meus irmãos, aqui a partir do versículo 14, eu não poderia começar sem invocar o versículo 13, que é uma espécie de cola entre essas duas grandes porções do capítulo 10, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Evangelho, meus irmãos, ele é muito simples. E antes de trazer a plenitude da revelação da palavra, né, no Novo Testamento, Deus já vinha anunciando a mesma coisa, desde sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. A progressão bíblica, ela vai mostrando que Deus, de uma forma mais latente, trouxe o seu conhecimento ao homem, especialmente a partir de Abraão, mostrou esse pacto que ele tinha, e isso foi resplandecendo cada vez mais, até o ápice da revelação, que é a encarnação do próprio Deus, do próprio Verbo. Israel, meus queridos, é uma grande parábola do mundo. É a situação do ser humano, e a gente vê que dentro de Israel étnico, Israel nação, havia aqueles que Deus iria salvar. Paulo é muito claro isso quando ele diz, né, que nem todo de Israel é verdadeiro israelita. Não é porque é filho de sangue, mas é o filho da promessa, é o filho da fé, é aquele que crê. E desde o Antigo Testamento nós vemos, especialmente ali no Pentateuco, né, que aqueles que não eram do sangue de Israel viriam e adentrariam essa aliança. E pela fé e obediência à lei de Deus, se tornaria o próprio povo de Deus. Já existem ecos claros que os gentios seriam chamados. E nesse decorrer do capítulo 9 e 10, Paulo tem tratado isso. Como eu disse em outra oportunidade, o judeu ele não tem problema com a eleição. A igreja hoje, moderna, gentílica, tem. A igreja moderna ela se sente no direito de negar a Escritura e afirmar que Deus não elege. É uma falta de honestidade intelectual, de ler e ver claramente que Deus diz: eu escolho. O judeu não tem problema com isso. O problema do judeu é quem são os eleitos. Esse é o ponto. Nós vimos isso. E Paulo demonstra que os gentios são chamados também como povo de Deus. E ele entra no capítulo 10 falando que ele não sentia prazer em dizer isso, em falar que uma pessoa está sendo condenada porque ela rejeita o evangelho. Ele tinha tristeza no coração. É como se fosse um paradoxo, meus queridos. É você ter a plena certeza que Deus é um justo juiz e que ele está no seu direito de condenar
criaturas que são imagem e semelhança dele mesmo e por isso são responsáveis. Michael Horton ele cita na sistemática dele que essa é a grande exaltação do homem e a sua grande derrocada. É nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi alçada a esse nível. E nós fomos, e nós negamos isso. E mesmo sabendo, Paulo sabendo disso, pelo Espírito Santo, ele sentia tristeza no coração e orava pelos irmãos. Porque ele sabia que, pela eleição, havia ali dentro daquele povo um remanescente fiel, como nos tempos do profeta Elias. O remanescente da fé. E que esses seriam chamados. Então não interessava a Paulo apontar este ou aquele como eleito, mas a levar o evangelho a todas as pessoas, seja judeu, seja o gentio, e aguardar que o Espírito Santo operasse e revelasse os salvos. Essa é a tônica do evangelho. Nos acusam, né, a nós calvinistas, que nós só pregamos para eleitos. Meus irmãos, não caiam em falácia. Não aceitem rótulos que não são verdadeiros. Isso é mentira. Esse segundo ponto do calvinismo, a eleição incondicional, diz que todos os homens, do mais santo que você possa conhecer, ao mais vil, eles estão condenados, mas que recebendo a notícia do Evangelho, o Espírito Santo soberanamente pode operar ali. E que nós não sabemos quem são, mas o que tranquiliza o nosso coração é que há esperança. Existem pessoas que atenderão ao chamado. E aqui na entrada do versículo 14 até o 21, nós vamos dividir essa porção em duas partes, né? Versículos 14 e 15 e depois versículos 16 a 21. Paulo mostra a fórmula, como que isso é operado. É muito interessante a tônica que ele toma aqui. Ele utiliza aqui de 6 perguntas retóricas, desconsiderando a pergunta que ele traz, né, da citação de Isaías, que o próprio profeta tinha feito a Deus. Então seriam 7 perguntas, né, mas uma é de citação. E ele usa uma estrutura interessante que ele inverte a causa e efeito. Ele coloca efeito-causa. Se vocês repararem, né, ele começa assim. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Isso está de trás para frente. Porque se a gente pegar essa ordem numa maneira inversa, ela ficará da seguinte forma. É preciso que se envie pessoas. É preciso que sejam enviados. Essas pessoas que são enviadas, elas são enviadas com o propósito de pregar. A pregação será ouvida, alguém ouvirá. E esse que ouvir, ele deve crer. E, crendo, ele deve invocar. E invocando, ele será salvo. Essa é a estrutura básica do Evangelho. John Stott ele sintetiza nesses estágios, abrindo aspas para ele aqui, né? Cristo envia os seus arautos, os arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam, e aqueles que invocam são salvos. É exatamente a estrutura que Paulo diz aqui. E Paulo invoca o profeta Isaías aqui, né, trazendo Isaías capítulo 52, falando quão formosos são os pés daqueles que trazem boas novas, né? Isaías discorrendo nesse contexto sobre o exílio que viria, mas já trazendo uma promessa de Deus, uma promessa de restauração, uma promessa de vida para o remanescente que permanecesse fiel. E geralmente essa notícia, né, chegava com o seu atalaia vindo pelas montanhas e o povo avistava já esperando daquele mensageiro que notícia que ele traz, né? E quando ele trazia uma boa nova, e nesse caso aqui do exílio seria a libertação do cativeiro, da escravidão, era a coisa mais preciosa que um povo que vive sobre opressão, sobre jugo, poderia receber. Vocês lembram que no início eu falei aqui que Israel é uma grande parábola?
O Egito ou a Babilônia, os dois são uma imagem do pecado que arrasa com a humanidade, a escravidão. Os homens dizem ser livres, os homens pensam ser livres, estão escravos às suas vontades, aos seus desejos. Eles não conseguem lutar contra o que eles são, justamente porque são pecadores. Mas há uma boa nova, uma libertação desse cativeiro. E essa metonímia usada, né, com belos são os pés, né, com formosos são os pés, é justamente aquele que chega, esse movimento de ir trazer. Meu querido, existe libertação da sua angústia, da sua aflição, dos seus medos. Essa grande parábola, esse remanescente eleito dentro do mundo que há em todo canto, quando recebe a pregação do evangelho da libertação e crê nesse evangelho, invoca o Senhor, esse é salvo. É esse que é salvo. A maravilha do evangelho, dessa operação que o Espírito Santo faz hoje por meio do povo dele. O Espírito Santo nos comissionou a levar a mensagem da libertação do exílio do pecado, para que nós possamos seguir para Cristo, libertos do jugo condenatório da lei. Essa operação que o Espírito Santo desenvolve no mundo, ela é estranha a nós. Entenda estranho num sentido não pejorativo. É da gente não conhecer os desígnios. Assim como nós não conhecemos os eleitos, nós não conhecemos como Deus vai operando. A nossa sede e fome é de pregar o Evangelho a toda criatura. Repare, por exemplo, que em Atos 16, versículo 6, Paulo ele foi impedido na narrativa de Lucas, né, que escreveu o documento. Eles foram impedidos de pregar na Ásia. E ele testifica explicitamente que Deus não deixou. Olha isso, irmãos. E, por outro lado, 2 capítulos depois, no 18, né, o Atos capítulo 18, ali no versículo 10, em sonho, Paulo recebe uma visão de Deus e fala com ele para abrir a boca dele em Corinto. Corinto é uma cidade portuária, tremendamente lasciva, recebia culturas, povos, costumes de todo mundo, um porto de prostituição. Deus vira para Paulo: Paulo, abra a boca e fala, que tem muita gente minha aí. Vocês conseguem perceber como é uma operação estranha e ao mesmo tempo nos dá esperança? Quer dizer, eu posso pregar onde for, de um prostíbulo a uma igreja, eu posso pregar dentro da nossa igreja, e pessoas que estão há anos ali achando que são crentes, ainda há esperança e vão se converter. E o mais interessante é que a mensagem do evangelho que Paulo levava o acusavam de estar pregando contra a lei de Deus. E vocês já repararam que hoje parece que nós estamos no outro extremo? O mundo nos acusa de pregar contra a lei do mundo. Nós somos odiados porque nós pregamos contra aquilo que o mundo acha certo. As virtudes, aquilo que é honroso, aquilo que é correto, aquilo que deve resplandecer para todos os povos. Quando você combate o que é mal, muitas vezes você é repreendido. As pessoas, elas têm prazer no mal hoje e ficou vergonhoso ser honesto, defender questões alinhadas à mensagem do Evangelho. Nós estamos vivendo momentos terríveis. E a mensagem do Evangelho, como eu disse no começo, e agora nós vamos adentrar aqui, esse conteúdo, o conteúdo do que deve ser pregado, ele é muito simples. O Senhor criou uma realidade e o ser humano obstinadamente nega essa realidade, nega o cosmos de Deus, nega o universo de Deus com as suas leis e regras, sejam naturais ou espirituais, e entram em rebeldia contra isso. É pecado, é transgressão da lei de Deus. O Evangelho não veio dizer, não se preocupe com isso, não. Isso é coisa que a sociedade criou. Pecado não é esse bicho que colocam. Isso são costumes sociais que devem ser combatidos. Cada um tem a sua verdade. O Evangelho não é isso, irmãos. O Evangelho é você virar para o pecador, é você virar para si mesmo
e dizer: eu sou um transgressor da lei de Deus, mas tem misericórdia de mim, Senhor? E o Evangelho diz: há misericórdia. É o passo além. Você se entrega nas mãos daquele que é juiz, clamando a misericórdia. Ele não tem como deixar de atender, se verdadeiramente isso vem de um coração arrependido e que reconhece que o cosmos, ou o universo, ou o mundo é de Deus e é Ele quem determina o que é a verdade e o que é a mentira. Nós estamos em rebeldia contra isso. Meus irmãos, Jesus Cristo não poupou palavras. Se nós formos ali em Lucas, no capítulo 10, se você quiser abrir sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, nós vemos ali no versículo 16, Jesus Cristo ele pegava duro sobre questões do pecado, da rebeldia, e ele virava e dizia assim, no versículo 16, ele registra assim: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então perceba, quando anunciamos a mensagem do arrependimento para a vida, a mensagem do Evangelho, que traz o remédio para a lei que condena, e o pecador dá ouvidos a isso e confessa, ele está dando ouvidos ao próprio Cristo. Isso sai da boca do próprio Paulo, voltando agora em Romanos 10. Paulo ele assume essa perspectiva, essa questão de tradução, e graças a Deus nós termos acesso às traduções bíblicas, né? Ela muitas vezes ela não traz o que significa aquilo que o apóstolo, o profeta, o escritor bíblico ele tem a dizer. E nós temos a exegese na língua original justamente para a gente perceber isso, os grandes comentaristas também. Eu lendo aqui o comentário de Hendrickson, e ele trazendo nesse versículo 14, né? Ele coloca: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Esse de quem nada ouviram, ele é insuficiente para passar o que está acontecendo no mundo espiritual quando nós pregamos o evangelho do arrependimento. A melhor tradução aqui seria: e como crerão naquele a quem não ouviram? Quando, meus irmãos, preste atenção, quando o evangelho é pregado de forma fiel, é o próprio Cristo falando na sua boca. A autoridade não é sua. A autoridade é daquele que te enviou para pregar. E como nós vimos aqui em Lucas, quando rejeitam as suas palavras, não são as suas palavras que estão sendo rejeitadas, é a palavra do próprio Deus. E era disso aqui que Paulo fala, tanto no início do capítulo 9 quanto no início do capítulo 10. Ele não tinha prazer, não se alegrava de forma malévola, né? Bem feito, estão condenados, rejeitados. Não. Ele entendia a grandiosidade do que é Deus revelar o evangelho nos corações dos eleitos e no que é Deus entregar o ímpio aos seus pensamentos, às suas vontades, a toda a sua estrutura intelectual e deixar ele naufragar naquilo. Era disso que Paulo estava falando. É algo muito sério, essa fidelidade ao evangelho. Vamos pegar João Batista. João Batista é dito pelo próprio Cristo que foi o maior homem nascido de mulher. Se nós formos lá em Mateus capítulo 3, nós vemos a mensagem, o que João Batista pregava. Olha só, o Antigo Testamento diz que João Batista era a voz que anunciava a chegada do Senhor e mandava endireitar os caminhos para Deus. Aí João Batista pregando, qual era a mensagem dele? Aí está lá no versículo 2 do capítulo 3 de Mateus: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus queridos, arrependei-vos do quê? Os judeus não precisavam de ser mais uma vez exortados, eles sabiam do que era. Os profetas fizeram todo o ministério de 1000 anos, desde Moisés, quando registrou a lei, até quando Deus se silencia em Malaquias. 1000 anos falando: voltem para a lei de Moisés, obedeçam ao Senhor. Então João Batista mais uma vez repetia a pregação dos profetas: arrependei-vos. O que aconteceu com João Batista? Foi preso, foi decapitado. Daí Cristo recebe a notícia que haviam decapitado João Batista. E aí Cristo, sabendo dessa notícia,
que Cristo faz? Cristo vai pregar. E qual é a mensagem? Parece que muitas vezes a gente acha que Cristo revolucionou as coisas, né? Cristo era um grande... ele estava comandando uma grande revolução. Cristo veio mudar todo o sistema, como a gente escuta muitas vezes. Que nada, meus irmãos. Cristo veio pregar: arrependei-vos, pois o reino está próximo. Quando ele sabe da prisão de João Batista, está aqui no versículo 12 de Mateus 4, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, versículo 17, irmãos, passou Jesus a pregar e a dizer o quê? Ele mudou? Uma nova mensagem, uma revolução? Não. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Compara o versículo 17, capítulo 4 de Mateus, e o versículo 2 de Mateus 3. É a mesma mensagem, irmãos. Não caiam na conversa de um evangelho novo, de uma nova leitura, de uma nova perspectiva, de um novo entendimento. Nós temos 2000 anos de história da igreja. Deus iria deixar a sua igreja no escuro para revelar algo novo agora? Deus faria isso com seu povo? Meus irmãos, a mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Esse é o evangelho pregado, aquele que a gente é comissionado, enviado, e que eles vão ouvir e que vai produzir fé. O evangelho da salvação e da paz. E nós vamos estar cercados aqui, hoje, no nosso tempo, por mensageiros falsos, meus irmãos. Isso aconteceu lá no tempo de Jeremias. Se você der um pulo aí no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 23, versículo 21. Deus falando: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. E Cristo diz: Senhor, Senhor, muitos falaram isso a ele. Em teu nome fizemos isso, aquilo, expulsamos demônios, fizemos milagres. Jesus Cristo diz: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, desobediência à lei, pecado, transgressão da lei, como diz João. A mensagem é a mesma, queridos. Essa primeira porção do capítulo 10, versículos 14 e 15, fala disso. A única coisa que salva o homem é a pregação da libertação da sua própria vontade, do cativeiro do seu egoísmo, do cativeiro da sua empáfia, da sua soberba. Tudo o que o mundo diz contra, o Evangelho diz: você é culpado, mas há esperança. E aí nós entramos nessa segunda porção de Romanos 10, a partir de 16, onde Paulo ele já trata de uma questão. Assim, já que o Evangelho é essa maravilha, e é, por que todo mundo não converte então e vem para os pés de Cristo? Já que o Evangelho, né, promove a salvação, já que o Evangelho renova o ser humano, é o anúncio. Se eu tenho sede, se eu tenho fome, alguém chega perto de mim: Ricardo, você está com sede, você vai morrer, vai ali que tem uma fonte de água fresca ali e bebe. Ou vai acolá, tem uma árvore com um fruto que vai te alimentar para você não morrer de fome. É muito simples, eu vou lá e me farto de água, de comida e me recupero. Já que o Evangelho é isso, por que então muitos não o escutam? É justamente a tônica que Paulo entra agora. Ele traz uma perspectiva da bênção do Evangelho e da grandiosidade que é a pregação da mensagem fiel, não de mensagens falsas, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. É a introdução do versículo 16. Pois diz Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Meus irmãos, olha que interessante.
Paulo traz novamente o profeta Isaías. Ele cita aqui o capítulo 53, que é justamente o que vem a seguir do 52 que ele citou anteriormente. Conformosos são os pés daqueles que trazem boas novas. Lá em Isaías, aquele que trazia as boas novas estava anunciando a libertação, estava anunciando a restauração de Israel. O Senhor estava em paz com o seu povo, porque ele assim o quis e estava redimindo o seu povo. Mas aí vem o capítulo 53. É a mesma ordem, né, que Paulo usa, que Isaías usa. Mas nem todos creram. Mas nem todos atenderam. E o próprio Isaías falou: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E Isaías continua: a quem foi dado conhecer o braço do Senhor? Aqui está a explicação. Eu falei anteriormente, o Evangelho, meus queridos, quando ele é pregado na fidelidade e o Espírito Santo não opera esse Evangelho, não instrumentaliza o Evangelho é o grande martelo na mão do Espírito Santo. É o instrumento usado pelo Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando esse evangelho não é usado pelo Espírito Santo, esse evangelho produz dureza de coração. Por isso que nem todos creem, meus irmãos. Aí vocês podem perguntar: Ricardo, como nós vamos saber quem vai crer, quem não vai ser? Nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a sofrer pelo evangelho, a sermos odiados por causa de Cristo, em anunciar que pessoas estão perdidas e estão caminhando para o inferno, assim como éramos nós outrora. Isso não nos deve alegrar, como Paulo diz aqui. Nós estamos caminhando em meio a um mundo que está indo de encontro à destruição. E nós somos chamados a pregar e saber: nem todos vão obedecer ao Evangelho. Vocês repararam, meus queridos, que Isaías evangelizou? Paulo fala aí. Nem todos obedeceram ao Evangelho, porque Isaías falou. A pregação de Isaías era o Evangelho do arrependimento e de se voltar a Deus em reconhecimento de pecados e abandono desses pecados. E eu vou mais além, se formos em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Abraão, o grande patriarca, muitos anos antes de Isaías, em torno de 800 antes de Cristo, Abraão, em torno de 2000 anos antes de Cristo, Paulo fala que Abraão foi evangelizado pelo Senhor. Vocês estão vendo que a mensagem não muda? Antigo e Novo Testamento, a estrutura é a mesma. E o novo é o cumprimento cabal, sacrifício expiatório e vicário sendo entregue, que é o próprio Deus pregado na cruz. Não há distinção da mensagem. Há diversas maneiras que Deus entregou essa mensagem e o ápice dessa entrega foi o próprio Verbo encarnado. E a evangelização já começou desde lá de trás. E eu vou mais além ainda, na queda de Adão e Eva, que eles chamam muito comumente de proto-evangelho, de ti nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Já é Deus anunciando uma esperança. Mas você vê como que é nublado, como é que é obscuro, o que Deus quer dizer com isso, e essa coisa vem crescendo, passando pelos patriarcas, passando por Moisés, passando pelos juízes, pelos reis, e vindo na progressão os profetas revelando cada vez mais até o nascimento daquele que cumpriu Gênesis, o que pisaria a cabeça da serpente, daquele que anunciou em Abraão que todo mundo, e não somente o judeu, seria bendito em Abraão pela fé na promessa. Isaías evangelizou, irmãos, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A quem foi dado conhecer o braço do Senhor? Deus soberanamente preservou o remanescente e eles foram salvos. E aí entramos no versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui é muito claro a fidelidade à mensagem que Cristo trouxe. E essa fé vem do ouvir. E o próprio Jesus, em diversos momentos nas Escrituras, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça.
esse ouvido habilitado pelo próprio Deus, e como crianças renascidas, nós temos que chorar diante de Deus e clamar: Senhor, tem misericórdia. Nós ouvimos a sua voz, nós verdadeiramente quebramos a sua lei, e Deus operando a palavra dele, essa palavra chegando e produzindo fé, e a pregação alimentando esse novo ser, é o que causa um crente. É o responsável pelo nascimento de um novo crente. Aí Paulo continua nas suas interrogações. Mas pergunto, porventura não ouviram? Quer dizer, mas se Isaías foi lá e eles não ouviram? Sim, por certo. Porque toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aqui Paulo ele faz um apelo a um trecho do Salmo 19, e é muito conhecido, né? A revelação geral de Deus, né? Deus se dá a conhecer a todos os homens pelas obras das suas mãos. Chama a natureza, né? A coisa criada é o livro de Deus. E por isso Paulo diz no capítulo 1 de Romanos, os homens são indesculpáveis. Quando um homem reconhece que há um Deus na criação desse Deus, ele não está salvo, não. Ele piorou a sua situação, porque ele rejeita esse Criador e adora a criação, são as palavras de Paulo. O homem só mostra aquela depravação que está dentro dele, e aí adora mamíferos, aves, répteis, quadrúpedes, adora o próprio homem, o próprio ser humano, a sua própria razão, adoram a sua própria sabedoria. Aquilo que foi criado vira um Deus e abandonam o Deus Criador. Então, Paulo já diz, a voz de Deus, ela retumba por toda a terra pela criação, citando o Salmo 19. Mas a única possibilidade de salvação é quando esse Deus vem e se revela em forma proposicional, quando ele entrega a sua palavra, e essa palavra é operada por ele mesmo no coração de seres humanos. E Paulo continua, versículo 19, pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Quer dizer, Israel não entendeu? Israel não entendeu? E aqui já voltando num contexto amplo, né? A questão da eleição, que o judeu sabia da eleição, só não sabia quem eram os eleitos, porque ele achava que eram só os judeus. E eles estavam rejeitando a mensagem do evangelho porque o grande absurdo do Novo Testamento o Deus dos judeus é o Deus do mundo, é o Deus dos gentios. Essa é a tônica. Os dois grandes mistérios que são tratados nas cartas do Novo Testamento, um deles é a encarnação do Verbo, a encarnação de Deus, é o grande mistério, Cristo. E o outro grande mistério que Paulo diz, inclusive em Efésios, é o muro de separação que dividia judeus e gentios foi derrubado por essa encarnação. E isso era obscenidade para um judeu, falar que Deus salvaria gentios. E aí Paulo avisa que não, eles foram avisados. Eles foram avisados lá em Deuteronômio. Meus irmãos, vamos lá. Deuteronômio 32, aqui no versículo 21, para entender, Deuteronômio 32 já está na iminência da morte de Moisés, e Deus diz que Moisés, quando você se for, esse povo vai se corromper, eles vão se entregar à idolatria, eles vão adorar outros deuses, eles vão fazer o que não convém. E no meio desse discurso, depois vocês leem, interessante essa perspectiva pessimista, eu acho tão paradoxal, né? A alegria da chegada à terra. Deus cumpriu sua promessa, atravessou aquele povo no deserto, tirou-os do Egito e está deixando naquela terra que manda leite e mel. E aí é uma perspectiva pessimista, falando assim, esse povo vai se corromper. E no meio disso, Deus solta aquilo que Paulo invocou agora, lá no versículo 19, versículo 21, diz assim: a zelos ou a ciúmes, né, me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira. Perceba que não há mudança. Deus já havia anunciado essa loucura do evangelho.
1400 anos antes de Cristo. A loucura do Evangelho. O Deus dos judeus também é o Deus das nações, é o Deus do mundo. E é justamente o que Paulo apela aqui no discurso dele no versículo 19, falando. Moisés já avisou. E Israel sabia disso. Por que vocês estão rejeitando a mensagem? É a mesma. E aí ele vem no versículo 20 e aumenta a tônica, onde ele chama Isaías de atrevido, num bom sentido, né? Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Meus irmãos, vocês já passaram algum caso? Eu já vi alguns, pessoas na esperança, né, de ajudando outras pessoas e mostrando o evangelho, e tirando de algumas dificuldades da vida, dando trabalho, dando esperança material, né? E nisso, algumas outras pessoas que cercam aquele que é o seu alvo, e o que era o seu alvo, você gasta um tempo e se desgasta, e passa algum tempo, meses, anos, sei lá, que a pessoa vai embora e se entrega de novo ao pecado e debanda, e nunca mais. Mas alguém que estava ao entorno dele, que você nem olhava, se converte. Justamente com aquilo que você usou com o outro. Ele nem estava procurando a Deus, e Deus se revela a ele. E aquele que você achava que era o... não, que eu vou fazer isso e aquilo vai acontecer. Nada. Quantos, meus irmãos, devem ouvir, às vezes, em que você prega o evangelho para alguém e uma outra pessoa que tá nem tchum, e aquilo ali vai fazer um sentido para ela tempos depois, e ela lembra. É essa maneira estranha de Deus operar, que nós não temos o direito de querer colocar a planta do pé nesse terreno santo, que é a conversão de um pecador ao reino de Deus. Uma coisa que nem os anjos se atrevem. Nós somos chamados a pregar o conteúdo integral e íntegro. Todo ele e sem mudança, sem manipular nada. Porque Deus já havia avisado Israel: vou provocá-los em ciúmes com um povo que nem tá nem aí para mim. E eu vou trazer esse povo. E vocês vão dar pinote, igual Paulo já está prevendo isso aqui. E alertando, já estava escrito. E esse povo que Deus estendeu a mão, ele demonstra a impertinência. Ele demonstra como que não podem vir a Cristo se o Pai não o trouxer. João deixa isso claro. É Cristo, meus irmãos. Ele vem. Ele vem ao encontro do pecador. Ele traz aquilo que o Pai elegeu. É a mensagem do Evangelho. E é essa mensagem que, quando operada pelo Espírito Santo, provoca salvação. E os outros são deixados de forma justa nos seus caminhos, caminho da sua própria sabedoria finita, caminho da sua própria ruína e soberba. E Deus sendo justo e misericordioso. Ah, meus irmãos, o justo juiz julga, e essa mensagem, ela é ofensiva. Ela é ofensiva nos nossos tempos. Um Deus que tem direito sobre a massa para fazer aquilo que ele quer, assim como o oleiro tem direito ao seu barro. Nós somos barro, mais do que barro, nós somos caco, como diz o profeta. E Deus pode pegar isso porque ele é dono disso. E pode fazer novas criaturas, como pode destiná-las à ruína. Isso só da boca do nosso próprio Cristo, meus irmãos. E caminhando para o final, vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 23. Versículos 37 e 38. Essa impertinência que não só Jerusalém, mas todo aquele que rejeita a mensagem do Evangelho hoje, Jesus chamando e estendendo o braço a todos e demonstrando com isso que o homem está perdido, porque ele rejeita a mensagem de Cristo, porque ele quer rejeitar.
Ele abraçou a mentira e abandonou a verdade com seus próprios pés. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Esse era o problema na época dos profetas que morreram. Esse é o nosso problema hoje, meus irmãos. Seja fiel ao Evangelho e à mensagem da cruz. E veja a dor de cabeça que você vai arrumar. O problema que você vai trazer para sua vida. Problema no âmbito material. Mas o seu galardão nos céus será alto, como o Senhor diz. Pela fidelidade da pregação. Meus irmãos, mais uma vez eu falo. Nós não estamos numa competição de qual a melhor religião. Nós não estamos numa competição de quem faz mais isso, mais aquilo, quem sabe cantar melhor no grupo de louvor, quem sabe decorar textos bíblicos, quem entrega mais cesta básica, quem ajuda mais asilo, mais orfanato. Meus irmãos, o nosso problema está muito mais profundamente arraigado, meus irmãos. E antes que alguém diga: Ricardo, você está falando que é errado fazer isso, não ponha palavras na minha boca. Isso é consequência. Consequência de algo anterior. Se esse algo anterior não foi feito, não existe consequência. Isso é autojustiça. Todo esse trabalho é autojustiça. É querer se justificar diante de Deus pelas suas obras, por aquilo que você é, pela sua inteligência, pela sua beleza, pela sua arte. Você não entendeu ainda o que é derramamento de sangue para expiação de pecados. E a partir disso, nós podemos agradar a Deus com aquilo que a gente faz, com aquilo que é terreno, como Lutero diz. Deus não precisa das nossas boas obras, quem precisa é o meu irmão. E ele estava defendendo ali que a justificação nunca poderia ser feita com trapos de imundícia, como Isaías diz, que são as nossas obras. Esse é o verdadeiro evangelho, a pregação, que se não for operada pelo Espírito, provocará endurecimento de coração. E não se assuste. Foi para isso que nós fomos colocados aqui. Então não caia, meu irmão, em debates, em discussões, que a igreja tal faz isso, a religião outra faz aquilo. Não caia. Caminhe, atende o seu vizinho. Pare com o espírito de grandeza, de querer mudar o mundo. Você muda o mundo. É dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu próximo de porta, anunciando o evangelho da paz, fazendo aquilo que a lei pede para fazer, e no que você errar, sabendo que nós temos o advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo, o autor e consumador da nossa fé. Não caia no mesmo erro do judeu. Não caia no erro da eleição sanguínea. Não caia no erro da eleição presbiteriana. E muito cuidado ao ouvir isso. A pessoa pensa que por ela ser presbiteriana, ela está no céu. E a doutrina presbiteriana não defende isso. Ela criou isso na cabeça dela. E diz que isso é doutrina presbiteriana. Cuidado. Eleitos para sermos feitos conformes à imagem do unigênito Filho de Deus, que agora é o primogênito, porque ele tem muitos irmãos que ele salvou. E a partir daí, tudo o que nós fizermos será agradável a Deus. E isso foi o que o judeu não entendeu. Isso foi o endurecimento de coração do judeu. A mesma mensagem foi pregada, estava sendo proclamada ao mundo agora, estava sendo enviada, e eles estavam rejeitando. Meus irmãos, eu finalizo esse trecho aqui. Se Deus quiser, numa nova oportunidade, vamos caminhar para Romanos 11, que diz que Deus não rejeitou o seu povo, os judeus, esse seu povo nesse sentido. Ele ainda tem uma promessa, e pela fé em Cristo, unicamente, até um judeu pode ser salvo. Eu costumo brincar assim, né? Até um judeu, até um presbiteriano pode ser salvo, até um batista.
se ele tiver fé em Cristo. E isso fica cenas dos próximos capítulos. Eu quero que Deus guarde e abençoe a cada um. E finalizando com uma oração. Ô Senhor, o teu evangelho é tão simples, Pai. Um evangelho da insuficiência nossa e da plenitude do Senhor. Teu Cristo deixou, Pai, muito claro que sem Ele nós não poderíamos nada. E quando Ele disse nada, Deus, Ele queria dizer, na verdade, era nada. Não há o que a gente mudar, não há o que trazer entre aspas ou na nota de rodapé. Nós somos criaturas com uma finalidade em obedecer a Ti, ter prazer em Ti. Nós somos desenhados, arquitetados, projetados para isso. E essa cultura maldita desse mundo não aceita. Essa cultura maldita que prega uma autonomia, que prega uma independência. E isso é falso, Pai. Nós murchamos como a flor. Nós murchamos. Assim diz o profeta, repetido pelo apóstolo. A nossa glória se esvai e cai. Oh Deus, ilumina a cabeça de cada irmão na IPP, de cada irmão em qualquer igreja que se reúne em redor da Tua palavra. Convença, Pai, alguém que possa estar vendo esse vídeo nas mídias. E por amor do Teu nome, Deus, volta. Vem, Senhor Jesus, consuma todas as coisas e traz a plenitude do Teu reino. De fato, Pai, de forma sensível a nós. Ô Jesus, em nome do Senhor, que a gente ora pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém.